Olá pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal Somos Todos Teólogos. Hoje é o dia do Senhor, domingo, e eu quero falar com vocês a respeito de um tema, de algo que todo o Brasil está a par, né? Que é esse desastre, essa tragédia que aconteceu lá em Brumadinho. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós estamos em oração, orando pelas famílias, pelas pessoas, pelas vítimas dessa tragédia, pelas pessoas que estão envolvidas no trabalho, né, de resgate, para que Deus abençoe, para que possa aí resgatar as pessoas, para que possa ser atendido e que Deus console e o coração dos familiares que perderam entes queridos nessa tragédia, né? Dizer também que nós esperamos que aí os culpados, se tem culpados, responsáveis, possam ser devidamente responsabilizados, punidos, se for o caso. Mas eu quero falar com vocês a respeito de Brumadinho, a palavra de Deus e a advertência que nós podemos receber da palavra de Deus quanto à nossa necessidade de arrependimento e de termos um relacionamento acertado com Deus através de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o sofrimento, ele deve nos levar a desenvolver uma confiança na sabedoria transcendente de Deus. Nós devemos tirar os olhos, o sofrimento deve causar isso em nós, tirar os olhos das coisas temporais e colocarmos nas coisas eternas. O sofrimento ele deve ser espiritualmente produtivo. Mas você pode perguntar, Elias, qual a relação de uma catástrofe ou de um desastre com o nosso relacionamento com o Criador? Para isso eu quero ler com vocês lá em Lucas, no capítulo 13, eu vou ler o versículo 4 e o versículo de número 5 para tentar responder essa pergunta. Qual a relação que nós podemos fazer de um acontecimento como esse e o nosso relacionamento com o Criador? Versículo 4 e 5 do capítulo 13 de Lucas diz assim: Ou cuideis que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou era mais culpado de que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não era, eu vos afirmo, mas se não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Então Jesus, aqui, essa passagem fala de um acidente que aconteceu, de uma catástrofe que aconteceu em Jerusalém. Uma torre caiu e matou 18 pessoas. A torre de Siloé caiu e matou 18 habitantes ali de Jerusalém. E aí Jesus pergunta para eles, né, ele faz uma pergunta falando sobre as vítimas. Ele faz uma aplicação muito pertinente, que eu acho que é o que vai nos falar aqui hoje, que eu entendo que a Bíblia nos mostra mediante essas coisas que acontecem, esse sofrimento, né, humano. Jesus ele diz: vocês acham que aqueles 18 lá que morreram, eles eram mais pecadores ou mais culpados do que as outras pessoas dessa cidade, da época, né, da cidade de Jerusalém? E o próprio Jesus pergunta e ele mesmo responde, ele fala, eles não eram mais culpados. Então nós devemos admitir aí que Deus, na sua infinita sabedoria, ele reteve a sua mão protetora e permitiu que acontecesse isso com aqueles 18, com aquelas 18 pessoas, com aqueles 18, não sei se eram apenas homens, que caiu essa torre de Siloé. Mas Jesus nos aponta diretamente com esse acontecimento. Jesus ele foge das especulações e vai direto para o nosso relacionamento com o Criador. Ele fala assim: eles não eram mais pecadores do que vocês são. Então, o que vocês devem aprender com isso? Vocês devem se arrepender, porque senão vocês vão perecer de igual modo. Então, algo pontual, Jesus apontou diretamente para o juiz. Ele diz: não eram, eu vos afirmo, mas se vós não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Então as lições aí são muito claras, né? Eles não eram mais pecadores. Essa tragédia traz a advertência que o juízo de Deus sobrevirá sobre aqueles que rejeitam os conselhos de Deus. E se você acha esse tema algo muito pesado, eu quero lembrar aqui com vocês
que se você acha que isso é muito severo falar sobre essas coisas ou a atitude de Jesus, nós devemos lembrar que nós somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós só estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. O Salmo 103, versículo 10 diz o seguinte, que nós não nos trata, ele diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então o Salmo 103 mostra que Deus não nos tem tratado segundo os nossos pecados, não tem nos retribuído segundo os nossos pecados. Lamentações 3:22 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. E se no versículo 23 de Romanos nos fala sobre a condenação que pesa sobre a totalidade da raça humana, o versículo posterior, que seria o versículo de número 24, ele fala da redenção graciosa que há em Cristo Jesus, dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então nós devemos olhar para essas coisas, tirar os nossos olhos das coisas temporais e olharmos para as coisas eternas. E nos lembrarmos que somos pecadores diante de Deus e que precisamos da sua graça, de nos arrependermos e colocarmos a nossa confiança em Cristo Jesus, porque senão pereceremos de igual modo. Que Deus vos abençoe, que vocês possam pensar a respeito dessas coisas, assim como eu e minha família estamos pensando nesses dias. E estamos juntos, orando por Brumadinho. Que Deus os abençoe. Amém.